Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Livro terceiro, capítulo 8, Lei do Progresso. Progresso da legislação humana. Questão 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Ela poderia se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Questão 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem para eles. Foi preciso as modificar, à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada tem, certamente, necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando está feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Questão 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará muitas outras. Espera. Influência do Espiritismo sobre o progresso. Questão 798. O Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará partilhando por algumas pessoas? Certamente, ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegada o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mas ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo. Uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais, mas os contraditórios, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas,
de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Questão 800. Não é para temer que o Espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem pouco os homens, se pensasse que uma causa qualquer os pode transformar como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco, segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, operar-se senão com o tempo. Gradualmente e pouco a pouco, a cada geração uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente, mas até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um dos seus defeitos, isso seria um passo que lhe teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornará os outros mais fáceis. Questão 801. Por que os espíritos não ensinam em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Questão 802. Uma vez que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse processo com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Quereríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias sob vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu aos seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens em suas bondades, quer lhes deixar o mérito de se convencerem pela razão.